poderia decretar esta prisão. Sacou? Então, o primeiro caso típico de habeas corpus contra a sentença se refere à prisão decretada na sentença. Tá claro? Entenderam isso? Mas existe um uso que não é comum do habeas corpus na sentença. Um uso que grandes escritórios fazem, mas não é comum. Imagine, por exemplo, que você seja processado e condenado pelo crime de prostituição. Prostituição não é crime. É crime auxiliar à prostituição, mas você é processado e condenado por ter se prostituído. No nosso sistema isso não é crime. O fato é atípico. Veja, nesta situação, você pode apelar pedindo absolvição, porque o fato é atípico, e além disso, você também pode usar o habeas corpus. Sim. Você pode usar o habeas porque a sentença é absurda, a sentença é teratológica. Sacou? O que quer dizer isso? A sentença, ela te condenou por um fato atípico. Você pode usar o habeas corpus aí. Tá claro? Entendemos isso? Muito bem. Vamos agora à nossa próxima pergunta na tela. Professor, a sentença pode ter alguma de suas partes dispensada? Olha lá. Falamos disso no primeiro bloco. Você lembra? Puxa aí pela memória. Puxa aí. Pode a sentença ter alguma das suas partes dispensada? Vamos lembrar quais são as partes? Quais são mesmo? Relatório, fundamentação e dispositivo. Alguma dessas três partes pode não ter na sentença? Sim. Qual é a parte que pode faltar? O relatório. Em todos os procedimentos? Não. Aonde só que não pode ter relatório? Que pode não ter relatório? No GCRIM. Então, respondendo à pergunta, pode. No GCRIM é dispensado o relatório da sentença. Lembrou disso? Isso cai em prova, hein? Guarda isso daí. Ok? Vamos agora à nossa próxima pergunta. Na tela. Professor, qual é o cabimento dos embargos da declaração? Olha só. Embargos de declaração. Embargos de declaração. Qual é o cabimento dos embargos? Os embargos têm um cabimento interessante. Ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. Ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão. Guardou? Quando que cabem os embargos de declaração? Se a sentença tiver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Tudo bem? Tranquilo? Quero que você guarde uma outra coisa. No juizado especial criminal, os embargos têm um cabimento especial. Tem algo que só cabe no juizado especial criminal. O que é? Quando houver dúvida. Pensa no juizado, pensa nas pequenas causas. Quem normalmente se vale das pequenas causas? População mais simples, população carente. Ora, o sistema tem que atender essas pessoas. Elas podem ter dúvida sobre a sentença. Por isso que no GCRIM cabe embargos de declaração para dúvida também. Tudo bem? Tranquilo? E quero te falar uma outra coisa. Guarda os efeitos dos embargos de declaração. No juízo comum, os embargos de declaração interrompem o prazo para recurso. No juízo comum, os embargos de declaração interrompem o prazo para recurso. Sublinha o interrompe. Ou seja, volta a contar do zero. E no GCRIM? No GCRIM, suspendem o prazo para recurso.
suspende. Essa é a diferença. Juízo comum, interrompem o prazo para recurso. E no GCRIM, suspende o prazo para recurso. Não volta do zero. Lembra da distinção entre interrupção e suspensão? Não. Na interrupção, volta do zero. Na suspensão, não volta do zero. Tá claro isso? Beleza? Senhores, encerramos agora o nosso segundo bloco. Vamos ao terceiro bloco com o X da questão. Te vejo já. Olá, muito bem. Voltamos agora para o nosso terceiro bloco, o X da questão. Nesse bloco, vamos avaliar duas questões. E nessas questões nós vamos entender como aquilo, tudo o que eu disse até agora, pode ser objeto de pergunta para os senhores. Eu quero que marquem muita atenção nessa primeira pergunta que nós vamos ver aqui, que caiu em 2004, na CESP. Vejam, essa pergunta é importante porque, aliás, todas as perguntas são, mas essa tem alguns detalhes importantes que eu quero que você preste atenção. Quer ver? Já começa no cabeçalho da pergunta. Vamos lá. Com relação à sentença penal, assinale a opção incorreta. Você está vendo o incorreta marcado aí? Eu te imploro, quando estiver fazendo prova, sublinhe isso na sua prova. Correto, incorreto. Estou cansado de ver bons alunos ficarem por 1, 2 pontos por causa desse tipo de bobagem. Sim, ó, bobagem, é só você marcar lá, correta, incorreta. Nessa nós temos que marcar a incorreta. Vamos lá? Vamos ver, portanto? Letra A. Não se aplica à sentença penal o princípio da correlação, segundo o qual deve haver congruência entre o fato descrito na petição inicial e o fato pelo qual o réu é condenado. Está certo isso? Não se aplica o princípio da correlação? É justamente o contrário, se aplica o princípio da correlação. Mas vamos ver as outras alternativas? Vamos ver? Letra B. No momento da prolação da sentença, o juiz pode dar ao fato definição jurídica diversa da que constar da queixa ou da denúncia, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave, ocorrendo então a emendatio libelli. Está vendo? Não é aquilo que nós conversamos? Emendatio libelli, o fato descrito. Está correta a letra B. Vamos ver as outras assertivas? Letra C. Ocorre a mutatio libelli quando, no momento da sentença, o juiz reconhece a possibilidade de nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos, de circunstância elementar, não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou na queixa. É isso, é isso. Isso é a emendatio. Lembra o que eu lhes disse? Não descrita na denúncia ou na queixa. Está claro isso? Tudo bem? Letra C está correta. Vamos para a letra D. O réu pode apelar da sentença que o absolveu, a fim de que mude o fundamento legal de sua absolvição. Sim, o réu pode apelar desta sentença que o absolveu para mudar o fundamento da sua absolvição. Porque isto pode gerar o quê? Efeitos na esfera civil. Sim, efeitos na esfera civil. Eu queria que os senhores guardassem essa ideia. Por exemplo, ele é absolvido por falta de provas, pode apelar para que seja absolvido por estar comprovado que o fato não existiu. Tudo bem? Tranquilo? Volte lá. Vamos, portanto, ao X da questão. A alternativa incorreta é a letra A. Não se aplica à sentença penal o princípio da correlação, segundo o qual deve haver congruência entre o fato descrito na petição inicial e o fato pelo qual o réu é